que vai começar a gravar agora. Então, de novo, eu sou o Isaac, sou professor de literatura desse ano. Eu faço cinema e audiovisual, licenciatura em cinema, aqui na UF. Eu sou de Santo André, mas no momento eu não estou morando em Santo André. Eu estou aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, que é onde a Universidade Federal Fluminense, vulgo UF, fica. Sim, cinema no meu coração eternamente, né? Embora eu me arrependa muito dessa decisão em vários momentos, né? Brincadeira. Mas então eu tô com um pezinho aqui na arte, e aí por isso eu escolhi literatura que também tá nesse pezinho da arte. Então, eu acho que é isso, assim, que eu meio que tenho para falar. Eu já tô um tempinho aqui nos pré-vestibulares, não sei para quem estava aqui ano passado. Gente, desculpa, é porque realmente ano passado tinha muita gente. Então, eu lembro da Bianca, mas eu acho que ela não tá aqui agora, mas sei que ela tá estando aqui de novo. Mas eu não sei se alguém estava aqui ano passado, mas já é o meu segundo ano de colmeia, então, para quem está aqui Então, eu vou chegar agora nisso. Então, para quem estava aqui já ano passado, olá de novo. Então, Rubens, e aí. Não, imagina, não tem problema não. É que é tanta. Gente, é tanta coisa para falar que eu nem sei por onde começar. Mas então, explicando agora essa situação, agora era para vocês terem aula com a Cecília, depois botânica, aí depois era eu, e depois atualidades, enfim. Acabou que aconteceram uns problemas logísticos, tanto em biologia, quanto em atualidades, quanto em filosofia e sociologia. Então, acabou que literalmente hoje a gente vai ter aula só comigo. Então, a ideia é que sejam 3 aulas comigo, mas eu vou tentar fazer o máximo possível para não falar tão exaustivo, né? Porque vai ser a mesma matéria repetitivamente. Então, a gente vai bem tranquilo, bem calmo, tá bom? Então, hoje vai ser só eu. Eu acho que eu não sei se eu estou esquecendo de falar alguma coisa, ou se alguém quer falar alguma coisa. Eu acho que eu sempre tento lançar essa na primeira aula, né? Porque não custa nada a gente tentar. Se alguém se sentir convidado a ligar a câmera para ficar aqui presente comigo, embora eu já tenha me acostumado a dar aula online, tipo, só com eu, com a minha câmera ligada, por favor, eu estou fazendo esse convite. Mas, enfim. Então, eu muito agradeço também por vocês. Então, Júlia, pelo que eu entendi, a aula de atualidades ela é bem mais voltada para essas questões contemporâneas, né? Porque quando a gente está falando de humanas, né, história, até aqui mesmo na literatura e em outras matérias, a gente sempre vai numa linha muito antiga, né? Parece que assim, parece que depois dos anos 2000 não tem mais história para contar, digamos assim, né? Então, a aula de atualidades ela foi um pouco mais voltada pensando nessas questões mais contemporâneas. Então, por exemplo, e fica uma coisa assim muito livre de vocês também sugerirem o que podem ser trazido para falar. Então, de repente, a gente fazer uma aula sobre quais foram os efeitos da pandemia de Covid-19 que aconteceu recentemente no Brasil e no mundo. Qual é a situação atual política do Brasil, do mundo? Modernização, globalização, meios digitais, na educação, sei lá, assim, estou dando exemplos muito contemporâneos que são coisas que a gente presencia até hoje. Então, a proposta da aula é ser mais ou menos essa. Mas acabou que a gente não conseguiu ter essa aula hoje. Então, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Sei, eu peguei o formulário de vocês, eu agradeço muito para quem respondeu. Tipo, vai ajudar muito na construção das aulas esse ano. Eu também queria saber um pouco mais de vocês da relação com a leitura, né? Porque, assim, a gente vai trabalhar bastante isso esse ano. Deixa eu abrir aqui o Canva. Então, assim, como eu falei, a gente vai com calma, tá? Eu queria deixar muito claro que essa primeira aula de hoje, que seria, tipo, só uma aula, a ideia não é ser uma aula conteudista. A gente não vai, tipo, ver em si a matéria. Mas eu quero fazer uma conversa com vocês mesmo, explicar um pouco como é que a gente vai trabalhar ao longo do ano. E eu também quero ouvir de vocês, óbvio, tipo, o que vocês esperam, né? Vocês já comentaram no formulário o que vocês esperam das aulas de literatura esse ano, mas eu quero, né, se de repente alguém não respondeu ou quer falar mais e especificamente agora, vocês também podem sentir à vontade, como sempre, tá? Então, eu acho que é sempre legal a gente começar a discussão na primeira aula com um questionamento, né, e a discussão do que é literatura. A minha tela ficou branca agora, mas eu acho que está apresentando o slide. Já está aparecendo aqui, tá? Ah, tá bom. Manda aí, Pedro, pode falar. Muito boa noite a todos e vocês aqui. Você chegou a perguntar o que eu tenho, o que é a relação que a gente tem com a literatura. Eu devo admitir que ler, eu não leio com tanta frequência. Geralmente eu leio aquilo que eu tenho mais, digamos assim, um interesse maior, que eu me sinta, se for um tema
por exemplo, eu tô lendo um livro de ficção, uma história de ficção, atualmente. Por se tratar de um gênero que eu gosto, eu acabo tendo mais essa motivação para querer ler. Então, em quesito literatura, eu geralmente leio aquilo que eu tenho mais interesse. Olha, obrigado por ter falado isso. E eu quero aproveitar a sua fala já para introduzir literalmente isso. Eu acho que assim, eu acho que a ideia desse ano, a gente vai ver muita coisa que de fato, tipo assim, é cobrada no vestibular. Mas eu acho que a ideia é justamente a gente tentar desmistificar um pouco essa questão da leitura. Ai, tipo assim, o que eu leio não é leitura de verdade. Não. Você está lendo um livro de ficção. Eu acho que resume muito bem o que você falou, eu leio o que é do meu interesse, ponto, entendeu? É claro que assim, aqui a gente vai tentar ler coisas um pouco mais diferentes que não necessariamente são da nossa bolha, digamos assim. Mas a ideia de leitura, assim como a gente pode expandir para o consumo de arte no geral, é literalmente você, não que seja sobre você consumir o que é do seu interesse, mas que se é uma coisa que você gosta, deve ser incentivado, né? Então, que continue esse hábito, né? Que bom. Inclusive, a gente vai ver bastante essa questão também de como, às vezes, os livros de ficção, né? Uma coisa mais puxada para fora da realidade não é muito valorizada, né? E aí você acaba colocando isso como pior ou menos melhor, digamos assim, do que uma coisa mais culta, erudita, enfim. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado por você ter falado isso. Sim, coloquei bastante gente antiga, gente nova, gente conhecida e gente desconhecida. A gente vai falar de, acho que praticamente todo mundo que está aqui nessa imagem a gente vai falar. A gente, obviamente, não vai falar, não sei, né? Talvez. Eu acabei colocando alguns grupos de K-pop que eu gosto, de repente a gente pode falar sobre eles, mas, enfim, acho que eu coloquei só para ilustrar mesmo. Bom, então. Então, acho que não vai dar mais para colocar o Luna, viu, Sofia? Vai ter que colocar as unidades, porque elas separaram, infelizmente. Mas, enfim, só é isso. Então, bom, partindo para o começo agora, eu quis trazer essa frase do Antônio Cândido, que a gente vai trabalhar bastante com a questão do Antônio Cândido, essa aula, que ele é um, um teórico literário, né? Então, assim, ele não escrevia muita literatura, mas ele era um pesquisador, digamos assim. Que ele diz o seguinte: chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma. Peraí, eu acho que está na ordem errada o slide, eu acho que era para eu ir para esse aqui. Desculpa, gente. Vamos ignorar um pouquinho o Antônio Cândido. Eu acho melhor primeiro eu mostrar o conteúdo do cronograma para vocês do ano, depois a gente vai para o conteúdo em si, tá? Desculpa, esquece que eu falei e volta. Então, o nosso cronograma do ano é esse aqui. Ele está com uma data um pouquinho errada, acredito eu, que eu esqueci de consertar, mas é mais ou menos isso. Então, a gente vai ter mais ou menos umas 23 aulas até a primeira semana de novembro, que aí o primeiro fim de semana já é o primeiro dia do Enem de linguagens. E que mais? Então, meio que assim, as 3 aulas que estão aqui, eu não sei se dá para dar zoom, se vocês estão enxergando nitidamente bem. Sim, dá para dar zoom. As três primeiras aulas de hoje, acho que eu levantou a mão. Oi, Pedro, pode falar. No caso, eu tô na dúvida. É que eu fiquei um pouco confuso. Essa aula agora de português que você vai passar agora? Então, a gente vai entrar nisso agora, né? Hum, Então, já engrenando, o que que é a literatura? A gente vai falar de gramática? Vai, porque a gente vai eventualmente falar de palavra, de texto, né? A gente trabalhando com essa questão textual de linguagens, então a gente vai trabalhar um pouco de gramática. Mas a ideia assim, eu tentei fazer o máximo possível com que fosse uma coisa mais voltada para a arte, não só porque literatura é arte, obviamente, mas porque tem essa questão assim mesmo da arte, né? Porque a literatura, a gente vai ver que diferente de alguns outros tipos de texto, ela é uma arte, né? Então, por que a literatura é uma arte, sei lá, tipo, uma matéria de jornal não é arte? Sendo que as duas são escritas, né? Por que que a literatura é arte e por que que uma receita de bolo ou uma bula de farmácia não é arte? Né? Tipo, a gente vai perceber que a linguagem, ela tem também suas especificidades. Então, assim, vai ser meio que uma aula tanto de gramática quanto
de arte, mas a gente também vai falar bastante de história, porque a literatura está muito ligada com a questão histórica. A gente vai falar muito de filosofia e sociologia, porque traz esses debates mais subjetivos, que é igual a gente assiste um filme, a gente sente uma coisa, digamos assim. A gente também pode ler alguma coisa e a gente ter determinado sentimento. Deu para pegar mais ou menos? Então é bem interdisciplinar, digamos assim. E se eu também estiver falando muito rápido, ou se não ficar claro, gente, vocês podem me intervir a qualquer momento, tá? Então, assim, hoje, meio que vai ser essas 3 aulas que estão aqui, tá? Eu vou adiantar 3 aulas hoje, mas eu juro que vai ser bem tranquilo. Que a gente vai, né, introduzir a questão da literatura aqui agora, e aí a gente vai ter 2 aulas de poesia, né? Eu quero trabalhar um pouco a questão da poesia com vocês, da interpretação de texto, porque eu acho importante já no começo, para a gente ter meio que um esqueminha de como a gente pode agir nas próximas aulas. Depois a gente vai ter 2 aulas de música, que no final de hoje eu vou explicar um pouco melhor para vocês, mas são aulas realmente mais voltadas para a questão da música, né? Porque música também é cobrado no Enem e é uma forma de literatura. Então, a gente vai fazer uma dinâmica na semana que vem. Depois eu vou pedir para vocês me darem algumas indicações de música, e eu vou trazer essas músicas aqui para a gente analisar, e depois a gente vai resolver alguns exercícios do Enem que pede música. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia das aulas de música. Aula 6, literatura afro-brasileira, entre parênteses, né, slam e rap. Literatura afro-brasileira no sentido, né, de que já começa que é uma lei, né, eu não sei se vocês sabem, mas é obrigatório com que as escolas elas ensinem conteúdos afro-brasileiros e até mesmo indígenas, mas eu posso estar errado no indígenas, mas afro-brasileiro eu tenho certeza que sim, na escola. E a gente sabe que, obviamente, não é ensinado. Porque eu posso não ter mencionado isso, desculpa, eu acabei de olhar, eu tenho 22 anos, gente. Então, tipo assim, eu tô numa idade próxima de vocês, então eu também não me, tipo assim, não faz muitos anos que eu me formei. E na minha época de escola a gente não tinha esse tipo, a gente não tinha nem literatura, gente. Imagina literatura afro-brasileira, tipo, não tinha. Então a ideia é que a gente também traga um pouco disso, porque vira e mexe, a gente também tem alguns autores afro-brasileiros pedidos no Enem, e eu abri para o Slam e para o Rap, igual o Vitor colocou, né, o Racionais, porque a ideia é que vocês também tragam conteúdo de vocês. Inclusive, o Racionais ele já foi por muito tempo cobrado em vestibulares. Não vou lembrar, eu acho que na FUVEST que eles cobravam o Sobrevivendo no Inferno, que é o álbum deles, ou é a Unicamp, não sei. Mas eles já foram muito cobrados para o vestibular e eles têm muita importância histórica e cultural para a gente, né? E também pode ser uma aula que vocês podem sentir à vontade para a gente trazer, tipo, de repente, algum cantor, algum rapper para a gente falar. Unicamp, obrigado, Rubens. Então, de repente, né, como eu já, tipo, Djonga tava lá na tela, vocês de repente gostarem do Djonga, não sei, Emicida, sei lá. Me fugiu muitos exemplos na cabeça, não sei. Ou até mesmo algum autor que vocês gostam e que pode ser interessante no eixo afro-brasileiro, a gente pode falar dele sim, tá? Que, inclusive, a ideia é que as aulas desse ano, elas sejam muito, elas sejam muito, que vocês também participem, sabe? Que vocês deem sugestões, porque a aula não é só minha, muito pelo contrário, a aula é nossa, porque vocês estão aqui também, sabe? E aí a aula 7 e 8, Brasil, um início religioso e barroco e denúncias sociais por Gregório de Matos. A gente vai falar um pouquinho sobre o barroco. Pô, o Mito Nascimento é foda, eu acho legal trazer ele. Vai ser o Barroco, né, no Brasil, eu não sei se alguém conhece, mas assim, é conhecido como a primeira escola literária brasileira, então a gente vai ver um pouquinho sobre a formação do Brasil, né, então a gente vai falar um pouco sobre colonização, né, sobre os portugueses chegando aqui, né, o Brasil acabando de surgir e tudo mais, e, enfim, e aí a aula 9 e 10 a gente vai falar um pouquinho sobre o romantismo, que ele já é um pouquinho mais famoso. A aula 11, ela é um pouco interessante porque a gente vai falar de... Gente, tá alguém falando... Eu sei que tá alguém falando por cima de mim agora. Vocês estão conseguindo me ouvir bem mesmo assim? Tá, acho que agora foi. Bom, aula 11, gótico brasileiro. A gente vai ver um pouquinho mais dessa vertente. A gente vai literalmente falar de algumas histórias de terror brasileiras, antigas, mas vamos falar, né? Porque, assim, nós temos terror brasileiro também, tá? Geralmente, eu vou ser bem sério para vocês, não é uma aula que é cobrada no vestibular, mas eu gosto de trazer ela porque eu sei que a gente gosta de terror. Mas se vocês não quiserem, a gente também pode cortar. Mas se vocês quiserem, obviamente, a gente pode manter. Porra, Zé do Caixão é legal também, viu? Meia-noite levaria a sua alma. Lendas urbanas do Gugu.
E aula 12, literatura abolicionista, né? Então, o processo da abolição da escravidão, né, aqui no Brasil. Aula 13, Machado de Assis, né? Não tem como a gente não falar do Machado. Aula 14, Júlia Lopes de Almeida, que ela é uma escritora que estava ali na mesma época do Machado, e a gente vai ver a questão do realismo. 15, moderno e a questão das vanguardas. Eu acho que essa aula eu já aviso para vocês que vai ser uma aula muito mais puxada para a história da arte, então a gente vai ver pintura. Eu tô com a intenção de passar filme para vocês no dia, mas eu tô planejando um pouco melhor, porque a discussão é sobre vanguardas, que a gente vai ver melhor, mas foi um momento que aconteceu mais assim na questão da pintura. Aula 16, Lima Barreto, que, tipo, não tem como a gente não falar do Lima Barreto. Aula 17, Semana de Arte Moderna, então lá em 1922. Aula 18 e 19, a gente entra no modernismo, então a gente vai ver alguns autores, né, que a gente ainda pode decidir em conjunto, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes, uma galera, Hilda Rich veio depois, nossa, dizer agora, desculpa. Aula 20, pós-modernismo e concretismo. Então, tipo assim, a gente vai ver um momento um pouco mais contemporâneo, pós-1960. Tem duas aulas vagas, né, assim, que não tem conteúdo, digamos assim. A gente vai ter a nossa aula final, que geralmente eu também não gosto de dar conteúdo na aula final. Gosto que seja uma aula de encerramento, para também não ficar muito, né, tipo, semana de Enem vocês ainda estarem vendo conteúdo, sabe? Essas aulas estarem livres é muito bom, porque é justamente o que eu já ia emendar agora, que eu já tinha comentado. Gente, a aula não é só minha. A aula, ao longo do ano, vai ser nossa. Então, quero que esse espaço vocês realmente se sintam muito confortáveis, não só para tirar dúvidas, como vocês também podem sugerir o que pode ser trazido. Então, é muito legal que a gente construa a aula juntos e que vocês sintam à vontade. Então, essas duas aulas, assim, de repente alguém quiser me procurar, eu posso até fazer um formulário. Ah, a gente poderia ter, sei lá, uma aula sobre literatura e funk. Ah, a gente poderia ver algum autor pós-2020, né, muito recente. Por que a gente não fala de terror brasileiro, mais especificamente contemporâneo? Não sei. Por que a gente não fala sobre, não sei, sei lá, cantores pop de atuais, poetas atuais, enfim, fica muito nice. A gente pode montar isso junto. Senão, a gente também pode fazer uma aula de exercício, né? Uma revisão para o Enem também, uma outra coisa. Enfim, a gente pode ir conversando em relação a isso, tá? Pode falar, Pedro. Eu não sei se. É porque eu não tô vendo aqui no cronograma, eu não sei dizer se se enquadra. Porém, quando eu ainda estava no ensino médio, é que eu já finalizei o ensino médio, eu cheguei a estudar obras como expressionismo, vanguardas, futurismo, cubismo, dadaísmo, Uhum. surrealismo. A gente vai chegar a ver eles também. Sim, vai ser justamente na aula de vanguardas. É bem legal, também gosto Ah, de vanguarda. beleza. Ah, tá. É porque eu achei, como você não tinha botado aqui no cronograma, eu achei que não seria algo que o Enem ia cobrar tanto. Não, então, isso também já entra em outra questão. Gente, assim, isso aqui não é literalmente um terço da literatura brasileira, tá? Eu enxutei muito o cronograma porque as aulas são curtas e a gente, né, 23 aulas parece muita coisa, mas não é, pode ter certeza. Então, assim, eu tentei priorizar um pouco mais o que é pedido no Enem. E não só isso, mas questões, assim, que também é importante, por exemplo, da nossa formação enquanto, né, pessoa. Mas, enfim, como eu falei, vocês também podem sentir à vontade para sugerir qualquer coisa que a gente traga, mas sim, vamos ver vanguardas, e eu pretendo que seja uma aula bem bacana. Eu dividi as aulas em blocos, tá? Então, tipo assim, gente, isso aqui que eu tô falando, aliás, vocês não precisam, tipo assim, se preocupar, tá? A gente vai ver tudo isso muito mais especificamente, eu só tô explicando mesmo como é que a gente vai trabalhar ao longo do ano, para vocês se sentirem um pouco mais tranquilos também, sabe? E toda aula vai ser uma surpresa para vocês. Mas eu dividi né, em 4 blocos, digamos assim, as aulas. E o bloco extra eu coloquei porque, assim, são aulas que não necessariamente elas estão interligadas, né? São aulas isoladas. Então, eu acho que é basicamente isso. Aí a gente pode voltar para o outro slide e a gente começar a discussão. Deixa eu só abrir aqui o chat rapidinho, que eu vi que tá atorando aqui. Aí. Então, e aproveitando o que você disse, Lia, eu acho que é muito interessante também a gente pensar nos conteúdos que podem ser trazidos aqui como repertório para redação. E assim, eu gosto muito de pensar, gente, que muita coisa que eu acho que o pré-vestibular ele é muito essencial, assim, né? Porque eu acabei nem comentando muito com vocês a minha jornada, né, tipo, de pré-vestibular, mas eu fiz 2 anos de pré-vestibular. Eu fiz em 2019 e em 2020 na EP, que é aquele cursinho que tem na UFABC.
E assim, foi um momento muito divisor assim, de águas na minha vida, porque, claro, a gente aprende muita coisa pro Enem, mas a gente também aprende muita coisa que nos forma, assim, enquanto pessoas, sabe, enquanto seres humanos. Então tem muita coisa que eu aprendo até hoje que, assim, me ajuda muito, não só na faculdade, mas na questão da vida, sabe? Muitos autores que eu vi em literatura que até hoje eu lembro, poemas, assim, que eu guardo comigo porque eu gosto muito, filosofia, sociologia, né, eu sou um pouco mais puxado para artes humanas, né, então por isso que o meu apego é maior com isso. Mas eu acho que é um momento em que você conhece muita coisa diferente, sabe? E eu sei que literatura é muito difícil, no sentido de que, assim, eu sei que muita gente tem dificuldade porque está muito ligado à questão da leitura, da interpretação de texto. A gente vai ver muita coisa antiga, com palavras diferentes, mas não é só porque é assim que precisa ser chato. Então eu vou tentar fazer o máximo possível com que a gente consiga aproveitar as aulas e, assim, de repente até, né, se divertir, porque, assim, é possível você ter diversão estudando, né? Ainda mais que a gente tá literalmente estudando arte, gente. Arte que é uma coisa, assim, tão incrível, né, maravilhosa, que liberta o ser humano, que faz a gente pensar, analisar, sair da nossa zona de conforto, a gente vai tratar de uma maneira chata. Então eu vou tentar com que seja o mais possível fluido para vocês. Até porque se a gente for parar para pensar, é literalmente, tipo, a única aula de arte que a gente tem no cursinho. Então, que seja realmente um espaço que vocês se sintam abertos, tá bom? Tá, eu acho que foi. E, bom, e assim, eu sei que pré-vestibular também é muito difícil, sabe? Tipo, foram 2 anos assim, e eu ainda dei azar, porque, tipo, eu fiz um ano presencial em 2019, e em 2020 a gente teve a pandemia, eu fiz um ano online. E eu não passei no meu primeiro ano, né? Tipo, eu passei só no segundo. E eu sei que é um ano muito difícil, sabe? Que realmente, ainda mais que vocês estão no ensino médio, eu também em 2019 fiz pré-vestibular com ensino médio, então eu sei que é muito cansativo. Então, assim, dicas rápidas que eu dou para vocês é o seguinte: estudem bastante, é claro, mas também descansem bastante. O Jorge comentou com vocês sobre a questão da prova. O Enem é uma prova muito. Eu não quero ficar falando palavrão, né? Mas enfim, o Enem é uma prova muito difícil porque são muitos textos, principalmente no dia de humanas e linguagens, e a ideia é te deixar cansado, sabe? Então é muito bom que vocês descansem, que vocês também tenham tempo de lazer de vocês, porque vocês têm que estar com a saúde mental pelo menos ok, sabe, para fazer a prova. O Enem não é uma prova oral, sabe? Então, tipo assim, ninguém vai chegar, vocês não vão chegar lá no dia, a pessoa vai pedir para vocês falarem oralmente na frente da sala toda o que vocês sabem sobre tal coisa, sabe? O Enem é uma prova de questões, então é importante que vocês treinem muitas questões. É um apelo que eu faço para vocês, inclusive. Por favor, resolvam exercícios, sabe? E exercícios do Enem. Por quê? Porque o Enem tem um jeito de fazer os exercícios dele. Então, tipo assim, não adianta você estudar para o Enem resolvendo exercício do Brasil Escola, do Mundo Educação, da FUVEST, da Unicamp, né? Porque o Enem é uma prova interpretativa. Então, estude para o Enem resolvendo exercícios do Enem, tá? E assim, realmente, no começo, a gente erra bastante exercício, a gente desanima, mas o segredo é, tipo, pegar o exercício que você errou, pode trazer para os professores, pode trazer para mim, ó, fiquei com dúvida, por que que eu errei nisso? Por que que essa alternativa é certa? Então, é um trabalho realmente de instigar, sabe? De pesquisar, de ir atrás, e sim, é muito cansativo, então por isso que é bom vocês terem um momento de estudo de vocês, mas vocês também terem um momento de descanso, de lazer, sabe? Não se cobrem tanto, eu sei que é difícil, mas a gente está aqui junto, sabe? Peçam ajuda para as outras pessoas, nós estamos em 55 pessoas aqui, sabe? Isso quando não tem mais, né? Porque na primeira semana bateu 140. Então é bom, assim, que também seja um espaço que vocês também possam desenvolver vínculos uns com os outros, né? Amizade, pedir ajuda, fazer grupo de estudo, sabe? O estudo não precisa ser sozinho. Por mais que a gente, no mundo que a gente vive hoje, é muito incentivado que a gente faça as coisas cada vez mais de maneira individual e não em grupo, né? E o próprio sistema do Enem em si, ele é meio nisso, né? Tipo, eu sou da opinião de que, particularmente, não deveria haver nenhum tipo de prova para você fazer pessoas passarem na faculdade. Porque se a gente for analisar, tem países aí que as pessoas nem precisam fazer prova para tipo, entrar na faculdade. Você acabou a escola e é uma escolha sua você entrar ou não. Mas, infelizmente, no sistema que a gente vive, nós somos classificados e até as pessoas têm que se competir entre si para conseguir uma vaga, sabe? Mas não é porque é assim que precisa ser assim, sabe? Então é importante que vocês realmente estejam juntos, né? Tipo, não só comigo, né? Mas como com os outros professores, com os coordenadores e com as pessoas que estão aqui entre nós, né? Os 55 alunos. Bom, eu acho que é isso. Então, acho que a gente pode começar agora. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, então eu vou considerar que tá tudo bem. Eu sempre vou considerar que o silêncio é ok. Então agora sim a gente volta para a fase do Fernando Canto, tá? Perdão.
Então, eu chamarei de literatura da maneira mais ampla possível todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura. Desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção de escrita das grandes civilizações. Eu acho legal trazer esse primeiro verso, até para comentar um pouco o que o Pedro falou, sobre a ideia da gente desconstruir um pouco essa questão da literatura, de que, tipo assim, a literatura é só clássico e livro com palavra difícil. Não. Tipo, assim, eu acho que é legal pontuar uma coisa. A fabulação é uma coisa que está dentro do ser humano. O que é a fabulação? Quando a gente está pensando, quando a gente está imaginando, quando a gente está dormindo e sonha. A gente não cria histórias na nossa cabeça, tipo assim, sonhei com tal coisa, me explicar, eu tive um sonho, sei lá, que um elefante pisou numa banana enquanto estava comendo Doritos, andando em cima do Central Plaza Shopping, lá na estação. Cara, você acabou de contar uma história, por mais bizarra possível, você acabou de contar uma história, uma narrativa. A gente toda hora tá pensando alguma coisa. Nossa, e se eu sair correndo, sabe? Se eu não chegar correndo, se eu chegar primeiro enquanto o carro, né, tá passando o sinal e eu chegar antes dele, sabe? Você criou, tipo, uma narrativa na sua cabeça. A sua imaginação, quando você mesmo cria uma história sua. Então, tudo isso, assim, não estou dizendo que necessariamente é literatura, mas o ser humano, ele está muito ligado na questão da história. Então, a gente sempre está contando história. Isso é uma coisa que está desde a gente, né? Da gente pegar lá na antiguidade os desenhos rupestres que significavam alguma coisa. E nisso foi evoluindo até surgir a escrita, né? E a linguagem. E os seres humanos irem escrevendo a partir disso. E a linguagem é um processo muito complexo, né? Tipo, enfim, demora muito para ser surgido, um processo muito, muito complexo, assim, demorado. E a literatura, então, é uma manifestação dessas histórias e narrativas que a gente vive criando, mas ela tem um reflexo de realidade, né? Então, tipo assim, a história, por mais abstrata e possível que ela possa parecer, ela sempre está refletindo uma questão nossa, sabe? Que a gente vai ver um pouco isso, né? Tipo, a literatura, ela pode ser a história mais ficcional que vocês estejam lendo. Ela sempre vai, tipo, ter algum reflexo da nossa realidade. E aí eu vou ir falando e perguntando se está tudo bem, porque eu realmente quero ir com muita calma. Estou com medo de estar depositando muita informação em cima de vocês e vocês talvez se sentirem um pouco inseguros. Então, tá tudo bem até aqui, gente? Tá tranquilo. Tranquilo, Pro. Tá bom, qualquer coisa, pelo amor de Deus, me interrompam, tá? Que aí é uma coisa que eu também quero enfatizar, não, né, aquela frase clichê que eu também ouvia quando eu estava na escola, aqui é o momento de errar, tirem dúvidas, que é importante, né? Tipo, por favor, se vocês estiverem realmente com dúvidas, a gente para e se fala de novo. E quando a gente está falando de literatura, né, e por ser arte, a gente está falando de uma experiência, né? Então, eu vou exemplificar melhor pensando no filme, né? Porque também é um pouco da minha área, eu não vou disfarçar. Então, por exemplo, quando a gente vai assistir um filme, né? O filme ele é uma experiência. Então, experiência em que sentido? Então, tipo assim, estou indo assistir, sei lá. Alguém fala um filme, sei lá, que estreou esse ano, não sei, tô pensando agora. Elementos. Elementos do ano passado. Não, mas eu assisti Elementos ano passado, inclusive eu não gostei muito, mas enfim. Então, vamos pensar assim, vou assistir Elementos. O Elementos é uma experiência, né? Então, é uma experiência que nos convida a um determinado sentir alguma coisa. Ou seja, vou assistir Elementos e no fim do filme você, gostei, não gostei, achei uma bosta, achei maravilhoso, melhor filme da Disney, ou você pode, tipo, porque o Elementos ele faz uma crítica ao mundo separatista em que a gente tem, tipo, a sociedade do fogo, a do ar, da água, da terra. Então, tipo assim, o filme, a obra de arte, ela foi uma experiência, sabe? Ela te convida a ter uma sensação. E ela também forma um pouco a sua personalidade, né? Porque o que vira e mexe, o que mais tem, tipo, vi tal quadro de obra de arte que mudou minha vida. Vi esse filme que mudou minha vida, é o filme da minha vida, esse livro aqui, nossa, é o livro da minha vida, né? Tanto que eu pedi para vocês falarem os livros favoritos de vocês. Então, é uma experiência. Então, indo para a literatura, é uma experiência que nos convida a ter uma determinada sensação. Até eu não entendi, de certa maneira, uma sensação, né? A gente nunca tá sentindo nada, a gente sempre tá sentindo alguma coisa. E eu acho que é muito importante, eu acho até engraçado que essa aula foi essa semana, porque o que mais teve de discussão no Twitter hoje, para quem usa, que eu uso,
foi sobre de literatura, né? Que primeiro teve o povo lá falando do Machado de Assis, né? E aí pegou o vídeo do Machado de Assis, no Sotaque Carioca, eu acho aquele vídeo genial. E aí teve uma outra discussão também de uma mulher que ela escreveu um livro de literatura que eu não quero falar especificamente sobre isso porque está gravado, mas um livro meio polêmico, teve uma discussão também sobre o que pode ser abordado nos livros ou não. Mas é bom a gente entender que a literatura e a arte, no geral, ela tem muito. Ela não é somente sobre nós. E eu vou falar um pouco disso mais para frente. Mas você pode ler ou ter uma experiência com uma obra de arte e você se sentir. Eu me senti atingido. Nossa, aqui é muito violento. Porque a arte, ela também tem um pouco disso, né? Tipo, ela pode humanizar e ela pode desumanizar. Ela pode elevar, mas ela pode decair, né? Eu acho que quanto mais a gente tenta definir arte, eu acho que pior é, porque talvez eu seja da opinião de que a arte nem tem uma definição em si. Mas, então, por exemplo, alguém citou o Capitães de Areia, né, que é um livro brasileiro que fala sobre crianças que moram no interior da Bahia, que são crianças que literalmente têm que roubar para sobreviver. E não é um livro com uma leitura fácil, porque em vários momentos o livro tipo explica que as crianças elas vivem em situação de rua, de vulnerabilidade, que são crianças que têm que roubar para sobreviver, porque elas não têm mãe nem pai, não tem ninguém que acolha elas, e não é uma leitura fácil. Ou você pode ler o livro mais bonitinho de um unicórnio que está pulando em cima de um arco-íris enquanto ele está surfando numa nuvem e você achar aquilo muito fofo e maravilhoso. Pode ser essas duas coisas. Pode ser tanto uma coisa que te deixe confortável, mas também te deixe completamente desconfortável. Por quê? Porque lendo o Capitães de Areia, você pode entender que fora da sua realidade existem pessoas que estão em situação de rua, passando fome, sem nenhum tipo de ajuda, porque a arte também ela tem um pouco essa questão de te fazer pensar para fora, de você sair um pouco da sua realidade. Ou dizendo em bom português, que você não é o centro do universo. Não quero dizer desse jeito, mas eu acho que é o melhor jeito para vocês entenderem. Né, talvez desenvolver até um pouco de empatia, assim, né, de ajudar o próximo. Enfim, o filme do Capitão de Areia eu já vi também, o livro eu li na metade, mas eu nem li o livro todo, eu confesso que eu já prefiro o livro do que o filme, de certa maneira. Então, tipo assim, a gente pode ler Os Três Patinhos e a gente perceber que talvez algumas crianças podem ser abandonadas e nunca voltarem para suas mães, né? Ou a gente pode ler uma história linda de amor em que o patinho volta no final e a família fica junta, sabe? Sim, Bianca, ele justamente causa um desconforto, assim, né? E te mostra um pouco, né, para o que não está na sua realidade. Acho que não. Acho que nós matamos cão, catinhoso e deixou desconfortável. Esse eu não conheço. Sabrina, você quer falar um pouco mais sobre? E, inclusive, gente, se vocês querem falar por áudio também ou por chat, também fiquem à vontade. Nossa, gente, eu confesso que não conheço esse Nós Matamos o Cão Tinhoso. Ah, cão catinhoso, cão tinhoso. Se alguém quiser explicar, porque eu não conheço, mas fiquem à vontade. Bom, então. Tá, então assim, o Antônio Cândido, ele fala, né, que a literatura, né, então ela é uma construção com formas e significados, então por mais subjetiva que seja, né, você está escrevendo ali, né, você usa a gramática para escrever, igual, né, o Pedro comentou, sim, também é uma aula de gramática. Então é uma forma de expressão, né, é como o artista ele está se expressando, né, e ele demonstra uma determinada visão de mundo, né, então como ele enxerga o mundo, sabe? E uma forma de conhecimento, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas a literatura também é usada como fonte histórica, sabe? Por exemplo, assim, um exemplo mais fácil. A Bíblia. A Bíblia é um livro religioso que tem, assim, algumas passagens, né, para quem crê na religião cristã que fazem sentido para ela. Mas a Bíblia também, por exemplo, é usada por alguns cientistas, historiadores, porque ele também tem alguma fonte de verdade ali. Ela fala sobre povos que viviam ali na região de Israel, que existiam, tudo mais. Então, a literatura ela também pode ser como um documento histórico, sabe? Então, eu acho que é isso. E aí a gente pensar um pouquinho na questão de o que é a literatura hoje, né, no contemporâneo. Então, esse cara aqui, que é o Robert Scarpitti, que ele é um pesquisador francês, ele fala: o fato é que o conceito de literatura que empregamos e por meio do qual averiguamos o fato literário está mal adaptado ao presente. Nascido no século 18, sob a pressão de certas circunstâncias, a ascensão da burguesia, a cultura erudita, a industrialização da livraria e o aparecimento do homem de letras profissional.
O que ele está dizendo nesse trecho? Que quanto mais tempo passa, fica um pouco mais difícil de você definir talvez o que seja literatura, porque com o surgimento da tecnologia, por exemplo, acho que ninguém 100 anos atrás imaginaria que hoje a gente leria pelo celular, pelo tablet, pelo Kindle. Isso deixa de ser literatura? Não necessariamente, né? Então, ele está dizendo isso porque ele morreu em 2000, né? Imagina se ele pegasse hoje em dia, porque em 2000 nem tinha Kindle, se eu não me engano. Então, tipo assim, a arte ela vai se misturando um pouco mais, né? Então você vai ver, tipo, pintura um pouco mais ligada com cinema, cinema com literatura, teatro com arquitetura, tipo, essa interdisciplina, essa junção de coisas, sabe? E eu acho que é isso. Tranquilo? Diga aí, Maria, enquanto eu bebo água aqui. Professor, você tá me escutando? Tô sim. Tô, pode falar, mas agora você desligou o microfone. Pera aí rapidinho que eu vou desligar aqui porque deu uma bugadinha. Tá bom. Inclusive, desculpa, não li o chat. Gente, eu realmente queria saber qual é a do Cão Tinhoso, eu fiquei curioso sobre a história. Mas sim, Bíblia é o primeiro reality fantástico. Sobre o Cão Tinhoso, na verdade é um livro que ele tem várias obras, vários contos, né? E a minha professora tinha passado, e nesse fala, tipo, quem é o oprimido da história, e umas crianças decidem, tipo, matar um cão porque ele era ferido e velho, enfim, é mais ou menos isso, é muito triste. Cara, agora que eu vi que ele é escrito pelo Luiz Bernardo, ó, cabe aí se vocês animarem, a gente pode trazer ele em literatura afro-brasileira, porque ele é de Moçambique. Embora, né, não É bem seja... curtinho, professor, tem 39 páginas. Eu posso, nossa, eu vou até anotar aqui, só um minuto. E foi bom você ter falado essa questão das páginas, porque eu também ia fazer um disclaimer que eu acabei esquecendo de falar. A gente vai ver bastante tipo de literatura aqui. Eu tô olhando para baixo que eu tô anotando o que vocês estão falando, tá, gente? Do Cautiono. A gente vai ver poema, a gente vai ver romance, eu acho que vai ver novela também, a gente vai ver prosa, a gente vai ver conto, crônica. Só que eu acho que eu vou tentar focar um pouco. A gente vai ver livro grande, tá? Mas eu vou tentar ler. Eu não sei para quem estava aqui no passado se tá, mas a gente trabalhava muito conto, porque conto é rápido de ler. Então é conto assim de 1, 2 páginas, porque dá tempo da gente ler na aula e até conversar um pouco sobre. Mas claro, a gente pode ler livro grande também, não tem problema não, tá? A Moreninha eu conheço, mas esse eu não li ainda, Maria Eduarda. Esse é bem escola mesmo, porque eu lembro que passavam isso na escola. Na escola da minha amiga, por exemplo, a professora trabalhou Moreninha com eles. É muito legal, eu fiz um trabalho também sobre Moreninha. Nossa, é que me fugiu a memória agora. É do Monteiro Lobato, Moreninha? Não, Eu acho que eu confundi. Ah, é do Joaquim Manuel de Macedo. Então, Quincas Borbas também. Eu era o pai. Bom, então, eu acho que fechando a primeira aula é isso, e a gente pode entrar na questão da poesia. Então, sobre isso, essa mini introdução, né? Porque a gente nem introduziu ainda de fato. Vocês estão tranquilos, gente? Tudo bem? Tudo sim. Então, ótimo. Alguém levantou a mão? Eu vi, mas pode ter sido sem querer. Tá, então, próximo. Agora a gente vai à poesia, que é a aula 2 e 3. Peraí que tá precisando apresentar. Então, antes da gente começar, eu já queria fazer a pergunta para vocês. Qual vocês acham que é a diferença da palavra poema para a palavra poesia? Alguém tem alguma noção disso? Peraí, a gente já entrou em outra aula? Já, Ah, que tá eu bom. tinha comentado. Então, assim, só para situar, a gente conhecer um pouquinho mais sobre a questão da poesia, da literatura, né? Tipo, o que que a literatura pode ser, o que que ela pode fazer. Então, a gente fez uma introduçãozinha. Agora, vai, eu não quero dizer dessa palavra, mas vai, agora é o conteúdo, digamos assim, né? Tipo, a matéria. Não porque a gente tenha visto não seja. Mas, Beleza. No caso, Sempre- então, pode falar, Victor. eu ia responder a pergunta.
No caso, poesia seria o gênero literário e poema o texto escrito? Será? Eu quero ouvir mais gente. Vai falando aí quem tá com a mão levantada. Professor, eu acho que tem essa de poema ter. Minha professora já tinha falado uma vez que tem uma certa forma de escrever ele, né? E também tem que ter rimas. Acho que. Eu não lembro o nome, metrificação, eu acho. E também tem que conter rimas ou não. E a poesia, acho que era uma forma de se expressar. E não precisava ter rimas, metrificação e essas coisas. Eu acho. Ó, tua É. professora já... Pode falar, perdão. Desculpa. Não, eu só ia falar sobre a poesia também, que é mais pegado na sonoridade e tal, e o poema é mais um gênero textual, assim. Aí, como ela disse, a estrutura tem a métrica, ela é rima, e a poesia é mais verso livre, ritmo. Quem mais? Bora, gente. Estamos em 57 aqui, hein? Quero ouvir mais gente pelo chat, por voz. Tem soneto. Obrigada, Sabrina. Vai, Thor. Pode ir, pode ir. Ah, eu imaginava que poesia era mais algo, tipo, alguém recitando isso, falando, enquanto o poema fosse mais um texto escrito mesmo para ser lido. Uhum. Agora, então, eu vou fazer um convite para vocês. Quem quer ir agora aí no celular pesquisar significado poesia, significado poema e trazer aquilo aí pra gente? Vai, quem consegue fazer Beleza. isso? Eu trago, professor, peraí, rapidinho. Vai lá. Tem que trazer o que é. Tá, peraí, rapidinho. Joga aí no Google, poema, significado, aí outra pessoa joga, poesia, significado, e vamos ver o que eles estão. O dicionário é poesia. Vou pesquisar o que é poema. Eu trago poesia, então. Boa. Vai lá, Pedro. A poesia, pelo que eu tô vendo aqui, é uma forma de expressão marcada pela subjetividade, que tem como objetivo revelar sentimentos daquele que está escrevendo. Tá. Desculpa, que dicionário você viu? Você viu na internet, né? Sim. Qual site que tu viu? Não foi um site, foi direto na parte do Google mesmo. Tá, tô ligado, o dicionário do Google. Beleza, valeu. Vai lá, Heitor. Heitor? Não, é que tava com a mão levantada, desculpa, mas vai lá, Michael. Sem querer. Poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rima. Também pode ser narrativo, dramático ou lírico. É isso mesmo? Beleza. Que site você viu? Brasil Escola. Beleza, obrigado. E aí, quem mais? Beatriz, você pesquisou? Você tinha comentado também. Ah, sim. Vou ler aqui da poesia. O site é toda a matéria. E vou ler o primeiro parágrafo, que diz que poesia é uma forma de arte que pode ou não usar palavras. A poesia pode se manifestar na literatura, mas também em diversas formas de artes diferentes, como pintura e escultura. Obrigado. Júlia, eu não esqueci de você, tá? Perdão. A Júlia tá colocando no chat que o poema é uma estrutura. Peraí, que pelo celular difícil de ler. Isto é, um texto escrito em forma de verso, com metrificação ou não, com rimas ou não. Assim opõe-se a prosa, que é a não utilização de versos na escrita de um texto. Já a poesia é o conteúdo caracterizado pela plurissignificação, ambiguidade, estranheza. Então, vamos lá. Eu já queria dizer que, assim, são definições meio complexas, mas, eu vou voltar no slide, tá? Perdão. Mas a poesia não é somente poema. O poema pode conter poesia, mas não é só isso que define um poema. A poesia pode estar na prosa, na ficção, em outras artes e até na vida.
O estudo do poema é mais concreto, enquanto a poesia eleva para a linguagem do incompreensível. Ou seja, vai muito nessa questão assim, vamos pensar no poema primeiro. O poema, o que é concreto? Então, tipo assim, a gramática do que a gente está vendo no poema, as palavras, o significado delas, quando a gente está estudando isso é o poema. A poesia é essa coisa mais subjetiva do que a gente sente, o que a gente entende, né? A nossa interpretação com base no poema. Por isso que está até falando que a gente pode encontrar poesia até na vida, em outras artes, né? A gente pode ter a poesia do cinema, a poesia da arte. Alguém pode do nada acordar e falar, nossa, a poesia da vida, sabe? Que tem um pouco dessa questão desse processo artístico, sabe? Então, essa questão, né, que a Júlia também colocou no chat, que ela pegou, que, né, a poesia é a plurissignificação, gente, olha essa palavra, que é basicamente, né, que pode haver várias interpretações, né, que cada um é cada um e cada um tem essa subjetividade. Agora, o poema tem essa questão da métrica, né, tipo, das rimas e tudo mais. Ficou um pouco claro para vocês essa diferenciação? E aí, aproveitando, quando a gente está falando de prosa, a gente está falando de texto em parágrafo, tá? Então, tipo, geralmente de livros que a gente lê, tá ligado? Mas ficou claro isso para vocês? Tá tudo bem? Sim, sim. Acho que tá A tudo bem. poesia não precisa necessariamente ter rima também, né? É que, assim, a poesia, ela é um pouco mais livre. A rima, ela tá mais ligada ao poema. Por quê? Porque o poema é concreto. Palavras, digamos, se a gente for parar para pensar, elas são concretas. Por quê? Porque elas estão aqui. A gente está vendo as palavras e lendo elas, sabe? Então, a rima faz parte dessa significação de palavras. Então, é um estudo mais concreto. Não sei se agora eu viajei. É que o poema também, pelo que eu também pesquisei, o poema também pode ou não ter rimas, mas pelo que eu tô vendo, a poesia também não precisa ter rimas. É porque, tipo, aí eu não quero bancar o sabe tudo, mas às vezes, eu pesquisei para vocês pesquisarem em vários sites, porque cada site tem uma definição muito diferente. E isso, o poema, ele é mais certo o significado dele. A poesia pode variar de interpretação, entendeu? De considerar de um jeito ou de outro. E aí a Maria tá falando, é como se fosse um modelo que tem que seguir? Sim e não. E a música seria, sim, uma poesia. O poema, quando a gente está falando quando a gente está falando do poema, a gente está falando, por exemplo, a gente vai ver um exemplo, tá? A gente vai ver poema, mas, por exemplo, sei lá, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não sente. Então, essas palavras que estão, o jeito que você está escrevendo, é o poema em si, sabe? É as palavras em si, digamos assim. Agora, amor é fogo que arde sem se ver. O que eu entendi, que nosso amor, ele arde muito forte na paixão da vida. Isso já é mais poesia. É a minha interpretação meio que com base nisso, entendeu? Conseguiram diferenciar mais ou menos? Peraí que... Vamos ver Não, Canção do Exílio. eu não consegui. Tá. Então vamos lá. Tá, calma aí que agora eu tô pensando também como é que eu vou explicar isso pra vocês. Tá. Vamos pegar o Canção do Exílio aqui, então. A gente vai ver ele futuramente, mas vai. Então, a ideia. Então, aqui, o Canção do Exílio, Gonçalves Dias, Minha Terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que cantam aqui não cantam como lá. O céu, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aqui está a estrutura do poema. Então, aqui a gente tem Opa, como é que sai isso aqui? Tá. A gente tem 4 versos, né? Então, tá, isso é uma coisa que também é legal de falar. Cada linha de um poema é um verso. Então, ó, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, parágrafo. Isso aqui é uma estrofe. O que é uma estrofe? É o conjunto de versos. Ok? No caso, o poema não é o poema, mas eu não sei se é o poema. Mas se for, é uma estrutura de 2 quartetos e 2 tercetos? Então, o poema ele não tem o jeito certo de ser escrito. A questão não é essa. Mas, Tá bom. mas vamos com calma, um pegando na mão do outro. Então, ó, 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Uma estrofe de 4 versos, certo? Certo? Ok. Certo.
Ok. Aqui a gente tem mais uma estrofe de 4 versos. Isso aqui é uma estrutura. Essa estrutura em si seria o poema. É o único tipo de poema, então só posso escrever em 4 versos? Não. Mas vocês entendem que essa organização de como eu vou colocar é o poema? Isso é o concreto, é o que eu tô vendo, sabe? Que eu tô lendo. Acho Sim. que, não sei se... Fala, desculpa. É como se poema fosse mais organizado que poesia, tipo isso? É a organização de como você vai colocar as palavras no papel. No caso, tipo, Desculpa, o Victor. poema. Ai, não, imagina. No caso, o poema, então, é óbvio, como você vem falando, é o texto, de fato, que ele pode conter diversas formas específicas, e a poesia, no caso, ela é uma qualidade da obra, do texto. Eu só trocaria a palavra qualidade por essa questão que a gente comentou, porque né, não só necessariamente qualidade no sentido bom, mas a gente pensar que a poesia é a nossa interpretação do que a gente está lendo. Mas tá Sim. certíssimo. Calma aí, que agora é bastante dúvida, calma aí. Deixa eu ir no chat, rapidão. Então, a poesia é mais a intenção subjetiva da comunicação e o poema é uma espécie de mídia para comunicar algo que pode ser qualquer coisa. É por aí. Mas é meio que isso. A música seria uma poesia, então, né? Que nem exemplo de que tem poesia acústica e tal. Sim, mas até a forma de você escrever a música também é como se fosse um poema. Haikai é poema? Haikai é um poema humorístico, né? Que a estrutura dele também é um tipo de poema. O Haikai talvez seja um bom exemplo. O humor que vem lendo o Haikai, que para quem não sabe, Haikai é um poema engraçado, né? É um poema de humor japonês. O humor que vem do Haikai é talvez essa parte mais poética, sabe? Essa questão da poesia. E aí a Bianca tá dizendo, é disso que vem o tom poético, você interpretar algo com mais emoção. Sim, mas não sempre são só emoções boas. Mas, enfim. Diga, Maria. Então, professor, então, tipo assim, se eu fosse fazer um poema, por exemplo, eu ia utilizar ele com uma organização de estrofes e versos, como você falou, e com rimas ou não, né? Que é uma das características, pode ter rima ou não. E a poesia seria como se eu fosse escrever um verso, uma linha, como fala, um verso embaixo do outro, só que não precisa rimar, e eu só jogo a minha expressão, assim, o que eu tô sentindo lá. Eu acho que, tipo assim, vamos pensar assim. Pode falar, desculpa. Assim, talvez um exemplo, por exemplo. Ótimo. Que talvez fique mais claro. Sei lá. Eu posso escrever um poema sobre os meus gatos. Sei lá, tipo, os meus gatos são bonitinhos, os meus gatos são legais, os meus gatos são faceiros, os meus gatos são demais, acabou. Tipo, mas eu posso, por exemplo, pegar e tirar uma foto desses gatos, e aí o sentimento de, tipo, ver eles bonitinhos ali brincando na foto, isso pode ser a poesia da foto. Não necessariamente que a poesia ela esteja intrinsecamente ligada ao poema. A poesia ela tá mais Sim. como Tipo texto, né? qualquer coisa. É você olhar um quadro, é você olhar talvez um momento da vida, tipo, por exemplo, quando começa a chover e você sente o aroma da chuva subindo. Isso é uma forma de poesia, que é um sentimento que vem ali. Entendi. Mas tá bem nessa coisa do etéreo, além, enfim. Entendi. Tipo, a forma de expressar. Você tá ali se expressando, é seu sentimento, isso é uma poesia. Entendi. Por aí. Eu acho que esse Muito exemplo, obrigada. o segundo exemplo que o Victor trouxe, eu acho que ele é interessante. Mas eu estava pensando aqui, vamos pensar assim. Todo poema é uma poesia, mas nem toda poesia é um poema. A poesia, ela tá um pouco mais além. Mas algumas pessoas estavam comentando, já esqueci, tipo assim, então a poesia, ela meio que depende do poema, digamos assim. Acho que esse exemplo que o Victor trouxe é bacana para a gente pensar, tipo, que o poema você vai escrever, entendeu? O poema, ele tá lá escrito. A poesia, ela vai vir a partir da leitura que você fizer, o sentimento que você vai adquirir, a interpretação que você vai ter. Esquece um pouco essa questão que foi da poesia da vida, que talvez tenha complicado um pouquinho.
Mas a gente pensar que a poesia é esse processo mais subjetivo que está ligado. Quando a gente está falando de coisas objetivas, a gente está falando de coisas que a gente vê, né? As palavras a gente vê, a gente lê. Alguém vê o amor? A gente não consegue ler o amor, a gente não consegue ver o ódio, sabe? Esses sentimentos, entendeu? Que são processos mais subjetivos. E isso está ligado mais à poesia. Então, mas aí que entra o debate, Sabrina, que talvez a gente possa sair dessa aula sem alguma resposta. Tudo pode ser poesia? Qualquer coisa pode ser? O que vocês acham? Porque realmente é uma coisa que, assim, é muito discutido mesmo. Tipo, se você pegar antigamente, você vai ver algumas concepções de poesia só ligada na literatura. Mas eu comentei, tem pessoas que acreditam que tem poesia no cinema, poesia na vida. E aí que entra esse tipo de discussão, né? Vocês acham que pode ter poesia em qualquer coisa da vida? Pode. Tá muito ligado a isso também, Raquel, de você expressar o que você tá sentindo. Eu E também aí, acho que pode. eu acho que esse realmente entra num campo mais de discussão, isso é nível de discussão de faculdade mesmo, tipo, de pesquisa, que vai ter algumas pessoas que vão delimitar um pouco essa questão, e que vão ter pessoas que não vai delimitar tanto assim, não, e a gente pode ir andando bem com isso. Mas eu acho que o que é importante vocês saberem, que aí eu vou voltar no slide, que vocês entenderão, então, que o poema, ele tá mais ligado a verso, estrofe, mas assim, pensando em você escrevendo as palavras. Então o meu poema vai ter o quê? 4 versos? 3 versos? Uma estrofe? 2? 3? Como eu estou escrevendo o texto? Como eu estou usando as palavras para rimar? Como eu estou usando... tipo assim, se ao invés de eu usar amor ou paixão, entende? Tá ligado a esse uso de palavras. A poesia é uma consequência do que vem. Então é o sentimento. Tá, deixa eu ver o chat. Sim, não tem. E outra coisa, não tem como você. Você tem que interagir com a obra para você ter o sentimento, né? Camille, um texto apenas expressando minhas emoções sem estrofes e tal é considerado poesia? Então, é que aí entra outra discussão também de. Será que a gente consegue nunca se expressar? Será que você consegue não sentir nada? Entendeu? Poesia me lembra a romantização da vida. Sim, mas não ligado só no sentido bom. Você pode ter uma poesia no sentido de, ruim, assim, talvez. De você querer passar uma sensação negativa. Tipo, fazer uma poesia da história trágica de Romeu e Julieta. Tipo isso. É. Que pra fazer. Vamos lá, vamos pensar. Você vai fazer a poesia do Romeu e da Julieta. O que você vai usar para escrever? A história. Não, assim, mas você vai usar palavras. É. É o poema. Certo. É a estrutura do poema. Eu quero escrever em texto corrido, em prosa, em parágrafo. Quero fazer um livro. Já não é mais poema, porque aí é prosa. Mas eu quero escrever em verso. Quero fazer bastante rima. Quero fazer bastante figura de linguagem. Então, tipo assim, o amor de Romeu e Julieta. O modo como você vai falar. Você pode só falar assim, o amor de Romeu e Julieta é legal. O amor de Romeu e Julieta é como uma brasa que arde, ardente. Você escolheu usar palavras mais exageradas para definir o amor deles. Isso seria como você escreve um poema, sabe? Deixa eu ver o chat aqui. Entendi. Sim. A Bianca, até a goteira de chuva pode ser descrita de uma maneira que te cause sentimento. Então, vamos sintetizar tudo. Vamos com calma agora. Então, novamente, eu vou até voltar no slide, agora que eu vi que eu estava me apresentando aqui. Poesia não é somente poema. O poema pode conter poesia, mas não é só isso que define um poema. O que mais define um poema? As palavras, as rimas, a estrutura, o modo como eu vou escrever. Se eu vou escrever em inglês, em português, em francês, alemão, tupi-guarani, grego, latim, sei lá. A poesia pode estar na prosa, texto corrido, de parágrafo, na ficção, em outras artes e até na vida. O estudo do poema é mais concreto. O que é esse concreto? São as palavras, a organização e tudo mais. Enquanto a poesia eleva para a linguagem do incompreensível, ou seja, o amor a gente compreende, o ódio, não. Então, tipo, esses sentimentos mais acima. Tudo bem? Agora foi meio complicado mesmo, admito. Agora deu para entender. Beleza. Então, realmente, tá tudo bem para todo mundo. Tipo, tá tranquilo, gente? Sim. É legal.
a gente passando com calma, sem pressa. O importante é a gente pegando. É bom anotar também o que você tem passado na aula, porque fica mais marcado. Então, bem lembrado essa questão da anotação que eu também esqueci de falar. Esse slide aqui, ele tem texto, mas eu evito geralmente botar muita informação textual no slide. Então, o que eu geralmente faço? É porque essa semana exclusivamente foi bem corrida para mim, então eu joguei texto e slide junto. Mas eu geralmente faço um slide e eu faço um resumo escrito, que é um material que vocês podem consultar depois para vocês estudarem. Que a partir da semana que vem eu pretendo que seja assim. Mas se vocês acharem que não funciona, que vocês gostam do texto no slide, de tópico e tudo mais, ou que vocês não querem o material para vocês verem depois, a gente pode deixar do jeito que está. Mas essa é também uma coisa que a gente pode discutir. Pode ser? Por mim, tudo bem. Tá. Então, eu posso fazer semana que vem e, né, vocês me dão um feedback e a gente pode mudar dependendo do que vocês acharem. O Haikai traz uma ideia mais crítica do contexto, né? Então, eu falei do Haikai bem por cima, que foi a Sabrina que citou, né? Mas eu confesso que eu também não conheço muito. Eu sei bem por cima, que é uma coisa mais voltada para o humor, mas todo humor tem uma questão crítica, né? Tipo assim, a gente não faz só humor para só rir. Vem também uma questão de crítica. Então, sim, a gente pode pensar que sim. Né? Então, fechamos essa parte de poema e poesia, tá tranquilo? Sim. Sim. Sim, eu vou confirmar até eu ver que bastante gente tá falando que sim. Tá, eu vi até chuva de like agora. Então, tá bom, gente. Por favor, qualquer coisa. Então, assim, outra coisa só voltando. Eu acho que é legal, tipo, sempre que a gente tá numa aula, a gente entender o que a gente tem que sair daqui aprendendo. Então, objetivos. Compreender, mas também refletir o processo de poema e poesia nas artes e na literatura. Ponto. Já cumprimos isso daqui. Todo mundo já entendeu, né? Que eu estou considerando que todo mundo está dizendo que entendeu, né? Então a gente conseguiu entender, tipo, esse processo de poema e poesia. Ponto. Já cumprimos um dos objetivos de hoje. Segundo, poesia enquanto expressão da subjetividade humana, sendo abstrata, já o poema como objeto de análise mais concreto e material. Isso a gente também conseguiu pegar. Todo mundo está. Vocês conseguiram pegar esses dois objetivos. Eu acho que é bom também eu deixar os objetivos no começo da aula, porque, né, talvez ajudem vocês a entenderem melhor o que a gente tem que aprender na aula de hoje. É claro que a gente também pode, tipo assim, esses são os objetivos que eu espero, mas a gente também pode tirar outros objetivos daqui agora. Por exemplo, nós acabamos de entender hoje que é possível fazer um poema fritando um ovo, o poema do gato, que o Victor compôs muito bem. Então, assim, esses são os objetivos mais, assim, questão do conteúdo, mas não significa que são as únicas coisas que a gente tem que sair daqui aprendendo. Entendeu? A gente pode trocar informações aqui entre nós e aprender juntos, sabe? Mas, bom, vocês concordam comigo, então, que os dois primeiros a gente já cumpriu. Compreender, mas também refletir o processo de poema e poesia nas artes e na literatura. E a poesia enquanto expressão de subjetividade humana, sendo uma coisa mais abstrata, né? E o poema como objeto de análise mais concreto e material. Tá tranquilo? Realmente, sério. Sim. Tá. Gente, eu confirmo mesmo, tá? Porque eu fico meio inseguro. Acabei de achar que ninguém entendeu. Mas tudo bem. Então, agora a gente vai para uma outra parte, que é o último objetivo. Entender os processos de comentar, analisar e interpretar um poema apoiado na teoria de Fernando Cândido, de Antônio Cândido. O Antônio Cândido, ele escreveu um livro que ajuda a gente, porque assim, a gente vai trabalhar muito em interpretação de texto esse ano. Só que uma coisa que eu já aviso para vocês, interpretação de texto não é fácil, é um processo que realmente faz com que a gente tenha que trabalhar, digamos assim, né? Tipo, então que vocês têm que ler bastante, instigar bastante, sabe? Tipo, ir atrás. Dar os seus pulos, em outras palavras. Então, tipo assim, a gente vai trabalhar a interpretação de texto de vários jeitos, mas eu quis trazer a do Antônio Cândido porque pode ser uma ajuda. Eu não quero que vocês pensem que é uma formulinha igual aquele modelo de redação que a gente vê pronto na internet, que a gente só substitui as palavras. Mas que seja uma dica para vocês, uma ajuda de como a gente pode ir dissecando um poema, digamos assim, né? Como a gente entende melhor. E aí eu também vou pedir para a gente com muita calma agora, a gente vai bem tranquilo, a gente vai se conversando aqui com calma. Esse slide aqui, foi o que eu falei para vocês, né, do convite, né, quando a gente vai assistir uma obra de arte, né, ou ler alguma coisa, está fazendo um convite para a gente ter um determinado sentimento, isso eu comentei com vocês agora mais cedo.
Então vai, os sentidos podem nos enganar, portanto é razoável concluir que, em sua maioria, as percepções que se apresentam de imediato são, na verdade, o resultado de uma educação da qual a memória não reteve os traços, e que antes de aprender a pensar, nós tivemos que aprender a perceber e entendemos que um estudo exaustivo da experiência estética deveria articular de toda maneira as duas abordagens. Que bulhufas isso aqui está dizendo? Que às vezes a gente é muito assim, vou ler um poema, vou assistir um filme, achei bom. Não, mas fala mais sobre. Não, achei bom. Achei ruim, achei interessante, sabe? A gente define assim muito rápido, não consegue falar assim. Por quê? Porque esse é um processo primário. Tipo, às vezes a gente assiste uma coisa que a gente não entendeu muito bem, a gente só fala, é bom, é ruim. É interessante. Geralmente, eu acho engraçado isso. Minha professora fala que quando a gente assiste um filme e fala que achou interessante é porque a gente não entendeu nada. Eu sou muito assim. Mas, às vezes, pra gente falar um pouco mais sobre o que a gente achou, a gente precisa entender um pouco mais, perceber, né? Igual o texto aqui está falando. Então, é bom que quando a gente lê um poema, tipo assim, porque a gente está falando de interpretação de texto, né? Então, tipo, vai ter um poema lá no vestibular que vocês vão ter que ler ele e entender um pouco mais. Porque o Enem não vai perguntar se você achou o poema bom ou ruim, né? Ele vai tirar alguma informação do poema e vai pedir para você, né, se virar ali nos 30. Então, é importante vocês também perceberem, né? E pensar, fazer esse exercício de, o que ele está dizendo aqui, né? Que recurso ele usa, né? E tudo mais. Ficou claro essa parte para vocês? Pode falar, Vitória. E muitas das vezes, professor, o poema, o texto, sei lá, ele pode trazer alguma ideia para você, mas se você pensar mais a fundo daquele texto, você vai ver que a ideia que o Enem quer trazer é uma ideia mais crítica. Ele quer te fazer pensar mesmo. Deu para entender? Sim, é isso, porque a interpretação de texto está completamente ligada a você pensar e você refletir sobre. Ótimo. Vai lá, Pedro. É que assim, você falou disso, eu li ele de novo, essa frase aqui que você marcou, e pelo que eu entendi, pelo que você explicou e pelo que eu entendi, então a gente teria que, vamos supor, tem algum livro, algum filme que a gente viu e achou bom. Mas você está dizendo meio que é para a gente não criticar, mas explicar o motivo do porquê que a gente achou bom? Seria isso? Eu acho que é um pouco isso, sabe? Porque às vezes a gente acha que, por que você não gostou? Às vezes a gente não faz essa pergunta, né? Tipo, vamos pensar no livro. É que eu tô com medo de ficar falando só de filme, gente, vocês se confundirem também um pouco, porque embora seja tudo arte, cada arte tem especificidade, né? Tipo, cinema é vídeo, é imagem, literatura é texto. Mas tá, vamos pensar no livro. Eu li esse livro e não gostei. Por que você não gostou? Tipo, você tem que fazer essa pergunta às vezes. Por que você, quando você entendeu, é claro, por que você não gostou? Por que você achou bom ou ruim? Sabe? Tipo, por exemplo, sei lá, uma vez eu li um livro, eu li o Código da Vinci uma vez. Eu, particularmente, não gostei. Por quê? Porque ele usa uma linguagem, tipo, que ele descreve muita coisa. Então, tipo assim, às vezes é só 3 páginas descrevendo uma pessoa que literalmente não passou nem um minuto no meio do livro. Então, por que eu não gostei? Porque o recurso que o autor usa, ele explica demais as coisas, fica uma leitura meio cansativa, isso eu tô dando a minha opinião, tá? Mas, assim, eu tô fazendo vocês entenderem que é bom a gente, às vezes, fazer esse processo de reflexão de por que você não gostou. Por que é ruim? Por que é bom? Por que é uma obra-prima? Por que é uma bosta? Entendeu? Tipo, porque por mais que esse comentário ele seja meio bobo, achei horrível. Mas por que você achou horrível? Entendeu? Tipo, assim, não tem resposta. É um processo que você tem que fazer essa reflexão e você perceber com você mesmo por que você não gostou. Entendeu? É um processo de reflexão mesmo, de você entender. E aí, como você pode fazer isso? Você pode ler mais uma vez, você pode assistir o filme mais uma vez, você pode parar um tempinho e pensar, você pode ler uma parte aleatória do livro, você pode ver uma cena aleatória do filme, entendeu? Mas é de fato você ir atrás. Tá um pouco mais claro isso agora? Deu pra. Tipo, vamos supor. Vamos supor, eu vi, sei lá, eu li um livro. Um livro e um filme de um mesmo tema. Eu gostei do livro ou do filme por causa que é de um gênero que eu gosto. A forma como o escritor
escreveu. É esse tipo de coisa que você tá querendo dizer? Mas aí eu também já vou complementar dizendo uma coisa, tipo assim, não existe também um modelo de você dizer o porquê você gostou. É um processo seu, isso é subjetivo de cada um. E isso flerta muito com a questão da redação. O que é a redação para vocês, neném? Vocês vão ter que sustentar um argumento. Então, tipo assim, a redação é sobre o direito ao aborto. Você é a favor do aborto. Ok, você tem que dizer na redação por que você é a favor. E como você vai dizer isso? Argumentando. E aí você vai ter que tipo, criar um argumento e sustentar isso. Você é contra. Por que você é contra? Você vai pegar um argumento. Então entende que é um processo muito seu, mas que você também vai usar a argumentação para você dizer tipo, o porquê você acha aquilo, né? Entendeu? Você gosta, você não gosta. Flerta muito com a questão da redação, né? Porque a redação é um texto argumentativo, né? Você pode expor a sua opinião e defender ela. Entendeu? Beleza. O Curtiço, Milena, ele é um pouco diferente porque ele acaba pegando mais pesado porque ele tem uma. Ele realmente tem uma linguagem meio assim de você explicar muito o ambiente. A gente vai. Eu espero que a gente veja o Curtiço, se eu não me engano. Mas ele também tem um pouco uma dificuldade que tem a questão de que é uma linguagem meio antiga, né? Então tem esse problema também. E aí, só aqui embaixo, onde eu falei que não há neutralidade, mas também não pode ser pautada no nosso ego, o que eu quis dizer em relação a isso? Que a arte não tem como ser neutra, tá? Então você sempre está colocando um posicionamento ali, e eu não estou falando de posicionamento político no sentido de esquerda e direita, tá? Tipo, mas você está colocando a sua visão de mundo ali, então é uma visão política. E por que não pode ser pautada no nosso ego? Porque, novamente, volta naquilo que eu falei da leitura. Tipo, às vezes não é uma leitura confortável de ler, e nem só por isso ela é ruim, entendeu? Porque não é sobre a gente. Então, tipo, por exemplo, o Capitã de Areia que a gente citou, né? É um livro que faz a gente pensar em outras realidades e outros tipos de pessoas que existem além de mim. Então, entende que não é uma leitura sobre mim, para eu ler e massagear meu ego, digamos assim, é para fazer a gente pensar em outras realidades. Eu acho que fechando esse slide aqui sobre o que a gente falou, ficou claro isso? Dá um joinha aí. Se vocês entenderam, é claro. Essa parte do ego. Essa parte do ego ficou meio confusa. Mas você quis dizer mais no sentido de que a gente tem que escrever, mas não com base no nosso. Para inflar o nosso ego? É isso? Fica meio Que confuso. eu quis dizer o ego no sentido de que, assim, às vezes a gente acha que aquilo que a gente está lendo tem que agradar a gente. Por quê? Porque quando agrada, infla o nosso ego, né? Tipo, a gente se sente bem com a gente mesmo. Mas se eu li uma coisa que tentou me trazer um outro ponto de vista. Então, por exemplo, o Capitã Engenharia, por exemplo, ele é um livro bem violento, né? Então, tipo, ele mostra violência, ele mostra literalmente crianças manuseando armas, facas e batendo nos outros. Isso não é agradável de ler, pelo menos se a gente perguntar, a maioria das pessoas vão dizer que não vão gostar de ler isso. Mas só porque eu não gosto é ruim? Que também tem. Essa é uma questão bem importante. Será que é só porque eu não gosto de uma coisa que tipo assim, ela é ruim para todo mundo? Então, entende quando eu tô falando de ego? Não é sobre mim só, entendeu? É claro que você vai pôr a sua opinião e seu pensamento a partir daquilo, né? É você, no final das contas, mas não é só sobre você, entendeu? Tá. Gente, então, realmente tá tudo bem. Vocês pegaram? Tá, eu vou tentar ir aqui, e aí, por mais que a gente tá indo direto, eu vou dar um intervalo para vocês. Óbvio que eu não sou louco, não, tá? Mas, ou melhor, vocês querem fazer o. Não, melhor, eu acho que eu vou dar um intervalo agora, até porque é o horário do intervalo mesmo. Acho que é bom pra gente. Não, é 8h30 o intervalo, né? Então. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um intervalo 8h30. Pode começar agora, não tem problema não. A gente dá um intervalinho maior pra gente respirar um pouco, a gente pensar um pouco na vida. Eu preciso encher minha garrafinha de água também. E aí a gente volta pra outra parte. Mas, assim, antes de liberar, então, eu realmente quero confirmar. Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não precisa nem perguntar. Tipo, fazer um comentário do que vocês estão achando até agora. Está tudo bem? Se alguém se perdeu em alguma parte, vai lá, Iele. Sim, eu queria que você desse um resumão, sabe? Recapitulando tudo pra eu realmente pegar.
Tá, então, Um resuminho breve, se puder. de o que... Desculpa, cortou, que você falou um pouco no final agora. Se puder, só, tipo, dar uma recapitulada por cima mesmo, sabe? Só pra meio que montar aquele mapa mental, só pra... Tá, Entendeu? então vamos lá. Então, vamos lá, vamos um resumo 0800 aqui. Certo. Tá, então vamos lá. Compreender, mas também refletir o processo de poema versus poesia nas artes e na literatura. A poesia enquanto expressão da subjetividade humana sendo abstrata, já o poema como objeto de análise mais concreto e material. O que está dizendo aqui? A diferença do poema e da poesia. Então, poema é o modo como eu vou escrever o meu poema. Vou usar uma rima, vou rimar bar com car. Vou escrever, tipo, 4 versos. Vou fazer 3 estrofes. O jeito que você usa as palavras, que assim, por mais que a gente não consegue tocar nas palavras, né, de certa maneira, a gente vê as palavras. Elas são concretas. Então, o estudo do poema é concreto. A poesia é a nossa reflexão, nossa interpretação com base no poema. Entendeu? Então, a poesia é mais subjetiva. E a poesia, digamos assim, a poesia é maior que o poema. Por quê? Porque a poesia não precisa ficar só no poema. Ela pode estar na prosa, ela pode estar em outras artes, até na vida. Essa parte, tudo bem, Aniele? Tudo bem. Perfeito. Então, próxima parte. Então, sempre que a gente está falando de uma obra de arte, ela convida a gente para uma experiência, né? Para a gente sentir determinado pensamento. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser violento, pode ser muito fofo, pode ser qualquer coisa, entre aspas, né? Assim. E aí tem essa questão de você não ter uma neutralidade, porque né, tem aquela questão, né, que isso também varia de opinião, tá, gente? Vai ter gente que vai dizer que não tem como a arte ser política, que nem toda arte é política, que existem artes inventas, digamos assim. Isso também vai de opinião, vai ter gente que vai dizer que sim, vai ter gente que vai dizer que não. Mas, né, tipo, não tem essa questão da neutralidade porque você tá sempre colocando sua visão de mundo ali, sabe? E a questão do ego é que nem sempre é uma coisa que é para agradar a gente. Pode ser uma coisa que vai fazer a gente sair da nossa zona de conforto e pensar. E esse texto gigantão que eu coloquei aqui está falando da questão da percepção, que entra um pouco na questão da interpretação de texto, porque para você interpretar, às vezes você precisa refletir, você precisa pensar, você precisa perceber, e é um estudo exaustivo que nem está dizendo. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo mesmo, gente? Tá, então acho que agora a gente pode fazer um intervalo. E acho que a Thaís vai querer. Na verdade, eu e a Thaís pensamos da gente, de repente, ajudar vocês durante o intervalo.